Olá, pessoal, tenho acompanhado aqui no YouTube algumas das perguntas que eu tenho respondido e, na verdade, também ensinado para você alguns assuntos que são muito relevantes quanto ao ministério, igreja, liderança, etc. Coisas que, para mim, me treinam bem e eu gosto. E aproveitando um pouco aqui o cenário, né, estou gravando aqui a minha masterclass, um projeto lindo que você pode acessar aí no meu Instagram, de mentorias para pastoras que governam, lideranças em geral. Então tá um cenário aqui bonito, né? Mas aproveitando um pouquinho, deixa eu responder uma pergunta aqui de alguém que mandou para mim e que a princípio pode ser só uma pergunta simples, mas pode ajudar você. Aliás, vocês são demais, né? Eu vou te falar, hein? Quando se tem um pastor banana na igreja, o que fazer? A esposa dele manda em tudo. Fico pensando se tivesse traduzido isso para o inglês, sei lá o que, banana, né? Como é que faz, né? Mas todo mundo aqui já entendeu o que essa ovelha está colocando aqui a respeito de omissão, né? Primeiro é importante você entender se de fato está acontecendo isso. Porque às vezes a gente não consegue compreender a questão dos dons espirituais, da capacidade, da habilidade de cada um, que necessariamente não existem dons masculinos ou dons femininos, né? Uma pessoa pode ser do sexo feminino e ter o apacentamento, o dom do ministério pastoral com ela, né? E ter com ela o dom do evangelista, do mestre. Como homem também, ele pode ter sobre ele o dom que é mais aparente na vida dele, talvez da misericórdia, e talvez ele seja aquele que administre bem. Então existem ministérios que a leitura está sendo feita errada, só pelo fato da esposa pregar, talvez dela ter uma voz na liderança, acha que o pastor, o homem da casa, né, é um banana. Ok, primeiro tem que ter certeza disso, né? Fora isso, se de fato está acontecendo, isso causa um incômodo em você e talvez em mais pessoas, que se for só em você, é interessante até pensar se é a igreja que Deus escolheu para você estar. Porque pode ser que o modelo da igreja não está te agradando, não está dando a você a possibilidade de você romper. Agora, vamos colocar que está tudo certo, é isso mesmo. O pastor é banana, a mulher está mandando em tudo, está tudo desconforme. Aí entra um princípio muito importante, gente. Quando as pessoas elas são omissas ou quando as peças não estão no devido lugar, existe um descontrole no ministério. Porque quando eu assumo a minha posição, tudo se organiza. É interessante entender isso aí. Qual é a minha posição? O chamado que eu tenho. Não existe um chamado masculino e um chamado feminino, como eu disse. Existe um chamado. Agora, no ministério e no casamento, existe o consenso dos dois para que haja uma harmonia, até para ajudar a preencher ali os espaços, as brechas, né? Porque às vezes, no meu caso, existem algumas áreas que a minha esposa ela consegue fazer melhor do que eu. Ela consegue ter uma sensibilidade melhor do que eu, enquanto eu também posso fazer isso por ela. Agora, quando existe essa verdadeira omissão, às vezes a mulher está assumindo o lugar, ela está se posicionando, necessariamente não porque ela quer. E isso não é só no ministério, isso acontece dentro da casa, isso acontece na empresa, acontece em vários ambientes. Agora, achar que a pessoa, como tem empresários, que a esposa cuida das finanças e ele quer só cuidar de outras áreas, ótimo. Eles chegaram à conclusão e ali ele quase que fala, ela está me pagando todo mês para eu trabalhar aqui. Existe um consenso. Agora, quanto ao ministério, preste atenção, não existe dons masculinos e femininos. O Espírito Santo derrama sobre todos. E ele pode derramar sobre a mulher um dom que talvez seja mais aparente, que talvez, como eu conheço muitos casos, na linha da pregação, por exemplo, da revelação bíblica, a mulher carrega um nível maior de revelação. Isso não significa que o esposo não tem uma função fantástica no ministério, como no aconselhamento, apacentamento, administrativo, também na pregação, mas que talvez ele tenha que fazer muito esforço para isso. Então a tua posição de dizer o que eu faço é de fato tentar entender esse contexto. Agora, quando há omissão, como eu disse, esse desequilíbrio acontece em qualquer ambiente. Na igreja, na empresa, na casa, se o pai não assume o lugar dele como pai, a mãe, obviamente, talvez vai assumir o lugar do pai, não porque ela quer,
mas por causa do pai ser omisso, existe um desequilíbrio naquela casa. Só que antes da gente julgar aquela mulher, antes de julgar aquele homem, a gente tem que entender quem está sendo omisso diante da situação. Porque você vai, coitado daquele pastor, coitado dele, a esposa está mandando em tudo. Tem que entender o ponto de vista do compromisso ministerial, aonde a pessoa ela tá ali tapando uma brecha do muro, ela está se colocando num ambiente onde ela nem queria. A minha esposa diz muito, né, que ela ama, né, como mulher, que eu administre as coisas, que ela possa ter o lugar dela, que ela possa ter a maneira de viver dela mais em paz, porque muitos dos pesos ministeriais eu